Oi pessoal, tudo bem? Nós somos o casal, a Dali e Fernando. Olá. E nós somos os criadores do projeto Poquito, que vocês vão poder acompanhar aí nas redes sociais. É um projeto novo que visa estimular as pessoas a auxiliar outras pessoas com aquilo que tem, né amor? Nem que seja um pouquinho, né? Doar um pouquinho de si mesmo, e nesse caso a gente vai começar doando um pouquinho de conhecimento a respeito de finanças pessoais, que é um tema bastante importante, junto com uma convidada muito especial, que é a Regina Manzano, que é consultora financeira, é uma grande amiga nossa, e aí ela vai dar algumas dicas. Eu espero que vocês gostem, e se vocês acharem que esse vídeo é muito longo, assista ele em 2 partes, porque é um tema muito importante, vale a pena o conteúdo. É um bate-papo muito bacana, né amor? É isso aí. É um bate-papo, é algo assim que vai dar algumas dicas sobre como se conscientizar e ter uma disciplina e uma vida financeira mais saudável. É isso aí. Tá, gente? Espero que vocês gostem. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já tá feliz, tá? É isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu agradeço muito o convite, fico lisonjeada. Então, eu sou a Regina Manzano, eu sou jornalista, sou professora e também consultora de finanças pessoais. Você foi perfeito nessa apresentação. Realmente, finanças pessoais, educação financeira deveria ser uma matéria de escola. As crianças deveriam aprender desde cedo. Como não tem, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas crenças limitantes também. Então, uma das crenças é de que agora já tá tarde, né? Então, a gente quer mostrar hoje que nunca é tarde. Não importa a idade que você tenha, sempre é tempo de parar, recomeçar e fazer as coisas certas, afinal. E aí, conta um pouco pra gente, Regina, como é que você entrou nesse negócio de cuidar, de administrar essas finanças? Foi algo que sempre foi natural pra você? Conta pra gente um pouquinho. Pra mim sempre foi uma coisa natural. Na verdade, como eu falei, né, a gente aprende desde cedo a ter alguns exemplos em casa. Então, por exemplo, os meus pais eram separados, né, desde que eu sou criança. Então, minha mãe, quem cuidou de mim e do meu irmão, e a minha mãe sempre trabalhou. Então, desde pequena, eu sempre observei como que ela administrava as coisas em casa. Então, a minha mãe nunca entrava em dívidas. Lógico, nunca entrava em dívidas até a página 2, né? Então, ela precisava comprar a geladeira, por exemplo. Ela ia lá, na época, fazia carnês nas lojas, né? Então, ela comprava, fazia o carnezinho dela, mas ela só comprava uma outra coisa quando ela terminava de pagar aquele carnê. Então, ela já tinha se comprometido com aquele valor e ela não se comprometia com mais. E hoje, o que as pessoas acabam se atrapalhando muito? Então, hoje as pessoas compram no cartão de crédito. O cartão de crédito, a gente perde o limite. Você tem lá R$3.000 de limite no cartão de crédito, você vai passando, ele só vai parar, e se parar, porque tem alguns que além de continuar te autorizando depois que você usa o limite, ainda te cobra uma taxa por você ter ultrapassado o limite. Sim. Então, quanto mais, eles vão dando corda pra gente se enforcar. E aí você vai lá e compra uma televisão, promoção, TV, tava R$1.500, tá R$1.000. Só que aí você vai lá e você vai parcelar em 10 parcelas de 100. R$100 é fácil pagar. O que vai acontecer? É R$100 daqui, é 100 dali, é 100 dali. E quando você vai ver, você tem uma parcela de R$1.000 para pagar que você não pode, né? Então, eu em casa sempre observei isso, que a minha mãe nunca se comprometia com mais do que ela podia. Sempre ganhando pouco e conseguindo sustentar a gente. Então, isso para mim foi uma coisa muito natural. E depois eu fui observando as pessoas em volta, observando amigos. Então, na época da faculdade, por exemplo, enquanto meus amigos estavam todo final de semana, toda sexta-feira, já embalavam o final de semana, né? Indo em barzinho, fazendo viagem, indo para cinema direto, eu não fazia isso com tanta frequência. E já com 22 anos, 23 anos, eu comecei a namorar o meu marido e a gente pensava em comprar um apartamento, então a gente já começou a guardar dinheiro desde aquela época. Então a gente comprou apartamento, eu tinha acho que 25 anos de idade, eu casei com 26, um apartamento, né, prestação de 30 anos, e em 3, 4 anos a gente conseguiu quitar o primeiro apartamento. Hoje a gente já está no nosso segundo imóvel, também já quitado, num tempo muito mais curto. Então, foi observando o erro das pessoas, né? Então isso é muito importante. A nossa vida é muito curta para a gente aprender só com os nossos erros. Então a gente precisa observar o erro também dos outros.
e tentar fazer caminhos diferentes, porque se a gente fizer o caminho sempre igual, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Então tá dando certo, ótimo, mas tá dando errado, volta, né? Então vamos voltar e fazer as coisas certas. Então eu comecei a me interessar por isso, porque eu via que com pouco que a minha mãe ganhava, ela conseguia fazer bastante coisa. E aí eu, quando comecei a trabalhar também ganhando pouco, também percebi que eu conseguia fazer muito mais do que os meus amigos que de repente ganhavam mais do que eu. Então o interesse veio disso, assim, do exemplo positivo, graças a Deus foi um exemplo positivo da minha mãe, de observar o erro de pessoas que conviviam comigo, e aí o interesse de começar a trabalhar com isso é exatamente de mostrar para as pessoas que não importa quanto elas ganham, porque tem gente que fala, não tem como fazer isso porque eu ganho pouco. Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta, importa como você gasta. Né? Então não é... Porque é importante a gente falar assim, o que é ter dinheiro, né? O que é você ter uma educação financeira? É você conseguir, dentro das suas possibilidades, você não se endividar. Então, você ganha R$1.000, você tem que aprender a viver com R$1.000. Mas o meu padrão de vida é mais. Não, você tem que sempre tentar viver um degrau a menos do que você conseguiria. Porque quando vier um desemprego, uma doença, né, um gasto inesperado, você não vai ser pego de calças curtas. E a gente viu aí, com essa história dessa quarentena infinita, dessa pandemia, muitas pequenas empresas e até grandes empresas quebrando em pouco tempo. Então, 2 semanas que o comércio estava parado, tinha gente já fechando, já falecendo. É verdade. E da mesma forma que acontece isso com as empresas, acontece com as pessoas. Então tem gente que, se ela fica desempregada no primeiro mês, ela já está endividada. Então não dá para a gente viver contando sempre com o salário do mês, né? Então a minha ideia é conseguir ajudar o maior número de pessoas a entender que não importa quanto elas ganham, importa o que elas vão fazer e como elas vão fazer com aquilo que elas ganham. E eu vi que você comentou em relação à transparência, assim, você via a sua mãe, ela deixava transparente a forma com que ela gastava o dinheiro dela, né, e você aprendeu com aquilo, e depois você conheceu o seu marido, e vocês também eram transparentes. Você acredita que a transparência no relacionamento, na família, faz diferença para que a pessoa aprenda e se desenvolva isso, uma administração financeira bacana? Faz muito. Eu acho que assim, a gente tem que desmistificar essa questão do dinheiro, né? Dinheiro é tabu para muita gente e não pode ser. O que eu já observei em casais que eu atendi? Muitos casais, a mulher não trabalha, né? Então o homem é quem traz o sustento para dentro de casa, e a mulher, além dela não trabalhar, ela não sabe quanto o marido ganha. Se ela não sabe quanto o marido ganha, ela não sabe quanto ela pode gastar. E o marido não tem coragem de falar que ela não pode mais gastar. É verdade. Então tá lá o cartão de crédito, ela vai lá no shopping, enquanto o cartão de crédito tá passando, ótimo. E aí, quando chega naquele nível que não tem como, e muitos casamentos acabam por conta disso. É verdade. Eu costumo dizer que é possível um casamento se manter durante um bom tempo sem amor. Né? Já tem o respeito, tem amizade, consegue continuar convivendo na mesma casa. Agora, com problemas de dinheiro... É muito... Aí dificulta. Né? Fica complicado. Pode até continuar tendo amor, mas se tiver problema com o dinheiro, o casamento acaba. Já vi muitos casos assim. Então, tem que ter essa transparência. Não só entre os casais, né? Entre as crianças também. Então, as crianças, elas precisam começar a saber o que é o dinheiro, como funciona, porque elas não têm ideia. Minha filha tem 5 anos de idade, e às vezes eu observo, né, agora como ela está tendo aula online, eu observo ela conversando com os amigos, ela sabe a sequência dos números, ela já sabe contar praticamente de 0 a 100, ela já sabe que o número 6 vem depois do 5, então é porque o 6 é maior que o 5, mas quando a gente começa a falar em valores, em dinheiro, ela não vai
ter noção, por exemplo, se R$10 é uma coisa cara ou se R$100 é uma coisa barata. Né? Então ela não sabe se ela pagar R$10 num Kinder Ovo é caro ou barato, e ela pagar R$8 numa caixa de bombom se é caro ou barato. Ela não tem essa noção. Então, as crianças precisam começar a ser inseridas no planejamento financeiro da família desde muito cedo. Então, uma dica já que eu dou e que eu faço com a minha filha quando estiverem mais ou menos nessa idade que já conhece os números, dentro da possibilidade da família, estipular uma semanada, né? Porque uma mesada, né, que é o que a gente está acostumado, para eles o tempo de 30 dias é muito grande, Sim. né? Então, é diferente, por exemplo, se você der R$40 a cada mês, é diferente de você dar R$10 por semana. Porque eles não vão ficar tanto tempo esperando. Então, é muito tempo para uma criança de, sei lá, 6, 7 anos administrar. Você faz um combinado, ela nem lembra mais por que ela tá ganhando R$10. Né? Exatamente. Então, é muito difícil. Então, o que eu faço com a Laís, com a minha filha? Toda sexta-feira, eu dou R$10 para ela. Como ela tem 5 anos, a gente, né, fez um acordo lá, multipliquei por 2 e ela ganha R$10. Como que ela gasta esses R$10? Ela pode gastar do jeito que ela quiser. Como que é isso? Se a gente vai ao mercado, por exemplo, e aí na hora de vir embora, normalmente no caixa onde tem as tentações, né? As armadilhas, né? E aí ela quer um docinho que não estava planejado, que a gente não ia colocar na compra, ela vai pagar com o dinheiro dela, certo? Então, se a gente vai ao cinema, por exemplo, e aí eu combinei que nós vamos comprar a pipoca e o refrigerante, ok, isso eu vou pagar. Se o sorvete não estava dentro do combinado e ela quiser, ela vai usar o dinheiro dela. Então, ela já está começando a entender que se ela quiser um brinquedo, por exemplo, que custa mais, ela vai ter que guardar esse dinheiro até juntar o valor, para ela poder comprar aquilo. Né? Porque em casa a gente não tem, uma coisa... Talvez uma dica também, porque eu vejo muitos pais se endividando para comprar presente de aniversário, para comprar presente de Dia das Crianças e presente de Natal para as crianças. Eu não dou nenhum desses 3 presentes para minha filha. Então, eu nunca dei presente de aniversário. Parabéns, tá junto. Eu nunca dei presente de aniversário, eu faço uma festa de aniversário para ela. É o meu presente. Né? Todos nós sabemos que fazer uma festa de aniversário não é barato. Então, ela tem a festa de aniversário dela, é o presente dos pais. Dia das Crianças também, não, que ela já tem um monte de brinquedo. Inclusive, os que ela ganha de aniversário, eu não dou tudo no mesmo dia. Então, ao longo do ano, ela vai abrindo os brinquedos. Então, até hoje, ela tem presente. Ela tem um brinquedo que ela ganhou no aniversário do ano passado. Já tá aprendendo a economizar através do brinquedo, né? Ela já tá quase para fazer outro. Então, quando eu vejo que ela tá entediada, já os brinquedos que ela tem já não tá mais dando certo, então aí a gente resgata um do aniversário que tá lá ainda fechadinho, que a graça deles é abrir, né? Sim. É a caixa. E Natal também não. Então, ela acaba ganhando de padrinho, de madrinha, de tio, de tia, de vó, mas a gente não tem essa obrigatoriedade com ela. Ela sabe disso. Então, se é uma coisa que ela quer muito, agora ela já sabe que ela tem o dinheirinho dela pra poder comprar. E ela deu sorte por conta da quarentena, então ela não tá saindo de casa, não tá gastando. Então ela já tá com Ela já tá rica, ela está rica. Tá criando uma bela poupança já. Eu percebo assim que a gente também tem esse costume de fazer, que a Beatriz tem já uma administração financeira, mesmo aos 7 anos, mas a gente também não tem esse costume de presenteá-la, afinal a gente já dá muitas coisas para ela no dia a dia, essa questão da festa. E às vezes quando alguém pergunta para ela, o que você ganhou de aniversário? E aí eu falo, a gente deu a festa para ela, mas tadinha, ela não ganhou nenhum presente de vocês, ela merecia tanto. E é engraçado que para ela, como a gente já criou ela dessa forma, ela não se importa, ela entende e ela também percebe que ela não precisa de muito. Igual eu falo para ela, filha, você ganhou uma boneca nova, você tá com 5, vamos dar 2, você tá usando todas? E aí você cria um hábito muito saudável nos seus filhos de não acumular coisas,
de ter o necessário, de que não precisa daquilo, e eles vão crescendo assim, e as pessoas acham que é impossível viver assim, ai, que não dá, a criança vai ser traumatizada, mas não é assim, então, né? eu vejo, é muito triste isso, mas eu vejo muitos pais se endividando, inclusive na festa, né, de fazer uma festa acima das suas possibilidades, porque era o sonho da criança, e as crianças nos surpreendem, porque eles aprendem umas coisas de uma forma, só para você ter uma ideia. O meu marido foi mandado embora, né? Perdeu o emprego durante a quarentena. E aí a minha mãe foi e falou para ela assim: filha, agora o papai não tá trabalhando, então não vai ter mais tanto dinheiro para poder fazer as coisas, não vai poder, tipo, passear, viajar, não sei o quê. Ela virou para minha mãe e falou assim: vó, não tem problema. Você não tá percebendo que ninguém pode sair de casa mesmo? E depois ele arruma outro. Já tá mais Então, tranquilo. assim, Olha a consciência, né? uma criança de 5 anos, então assim, eu acho que o adulto é que problematiza as coisas, né? Que dificulta as coisas. Vocês falaram de uma coisa interessante, de repente ter uma festa acima da expectativa, um brinquedo acima da expectativa. Isso me lembra muito uma situação em que às vezes a pessoa ela não tem condições de adquirir um determinado bem, mas ela acaba comprando, acaba gastando, seja um passeio, seja uma roupa, porque ela sente que ela merece. Essa é a frase. Nossa, é uma das coisas que eu mais ouço. Eu mereço essa roupa, mas você precisa dessa roupa. Mas eu mereço, eu tô assim, sem comprar um negócio há bastante tempo. Aí são duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa trabalhar. Antes de falar do eu mereço, eu quero falar sobre isso de querer as coisas, né? Muitas vezes não é nem porque acha que merece, é porque não quer ficar para trás, né? Então, a amiga tem aquela roupa, eu também preciso ter. Todo mundo está comprando. O amigo trocou o carro, eu não posso ficar com o meu carro sem trocar. Então, a gente acaba fazendo dívidas para comprar aquilo que a gente não precisa, para provar para pessoas que de repente a gente nem gosta que a gente é aquilo que a gente não é. Fato. Então onde está a lógica disso? Não tem lógica. Com relação à questão do eu mereço, onde mora o perigo disso? Você trabalha todos os dias, de segunda a sexta, muitas vezes de domingo a domingo, com uma folga semanal. Puxa vida, você merece mesmo um barzinho, uma sexta-feira, uma viagem, não sei o quê. Merece. Mas você tá podendo? Então, primeiro a gente tem que ver se a gente precisa ser naquele momento, né? Precisa ser naquele momento. Então, o Felipe Cavalcante, que é um educador financeiro também, meu amigo pessoal, eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que é assim: quando você passa numa loja e tem vontade de comprar alguma coisa, olha, vai, pergunta, tira todas as suas dúvidas e volta para casa. 15 dias depois, uma semana depois, verifica se você ainda está com aquele mesmo desejo. Ou se era um desejo passageiro. Se passou 15 dias, você ainda está querendo muito aquilo, então aí pode ser que realmente seja um investimento, que vale a pena você comprar. Mas a gente não pode sair por aí fazendo as coisas porque a gente merece. Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não merece estar endividado. Né? Então, beleza, eu mereço aquela praia no final de semana, mas puxa, eu vou conseguir pagar? Né? Então, educação financeira não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. Então, a gente, de repente, precisa rever alguns hábitos, rever algumas coisas para que você possa fazer aquilo que merece. Então, você pode até usar este eu mereço de uma forma consciente. Então, você tem que ter algumas metas. Então, por exemplo, se você tá... A gente sempre tem que levar em conta que, de repente, a minha situação é diferente da de vocês, que é diferente de quem está assistindo a gente. Sim. Então, cada um vai estar no seu momento, né? Então, a gente tem que entender qual é o momento de cada um. Então, vamos supor, estamos falando aqui sobre alguém que está endividado, já está endividado. A primeira coisa que essa pessoa merece é sair das dívidas. A primeira coisa.
Então, ela vai merecer o barzinho? Vai. Então, vamos colocar uma meta? Então, essa dívida de quanto? Meu salário é quanto? Eu ganho R$2.000 por mês. A minha dívida tá de R$7.000. Ou seja, se eu parasse de comer, se eu parasse de usar minha água, minha luz, gás, telefone, parasse de viver, eu ia precisar de 4 meses para conseguir pagar minhas dívidas. Ou seja, eu não vou pagar essas dívidas em 4 meses. Vai demorar um pouco mais. Então, sei lá, eu vou conseguir pagar em 1 ano, 2 anos. Então, vamos colocar uma meta? Essa meta, ela precisa ser atingível, né? Então, ela precisa ser palpável, ela precisa ser real. Não adianta eu ganhar 2.000, ter uma dívida de 7.000 e falar, não, tranquilo, daqui 2 meses eu pago. Não, você ganha 2 no mês, 2 no outro, 4 mesmo que você vá lá, né, sem fazer nada, você não vai conseguir quitar. Então, pega esse eu mereço como prêmio para quando você conseguir cumprir uma meta. Então, ok, quando eu terminar de pagar essas dívidas, eu mereço uma viagem. E eu vou planejar essa viagem, porque eu não vou poder entrar nas dívidas para fazer a viagem. Então, eu vou transformar este sonho dessa viagem numa meta, e transformando, e eu ajudo os meus clientes na consultoria a transformar estes sonhos em meta. Então, a gente vai transformar isso numa meta para que a gente consiga realizá-la, né? Porque senão é só um sonho, é só um desejo e vai continuar para sempre sendo. E aí a gente vai ter isso como um bônus. Então, de repente, não precisa esperar pagar toda a dívida para ter pequenos prazeres, né? Então, eu posso... Você pode fazer um combinado de pegar a cada 6 meses, falar, se eu conseguir pagar 6 parcelas no prazo, aí eu me dou o luxo de sei lá, ir comer no shopping um dia, de fazer um lanche com a família, alguma coisa em que não vai atrapalhar você pagar o 7º, né? Eu ajudei com uma amiga minha e ela falou assim, mas eu não vou poder fazer minha unha. Eu falei, não, vamos organizar a sua vida financeira, vamos colocar ali tudo numa planilha e vamos separar o seu da unha, os R$40 que você vai gastar toda semana. As pessoas não precisam se privar de tudo, né? Exato. Porque senão também vai virar uma coisa que ela não vai ficar insuportável, que ela não vai conseguir manter até o fim. Exatamente. Adali, uma coisa que acontece muito, se você perguntar para uma pessoa quanto ela ganha, quanto ela gasta, dificilmente a pessoa sabe responder. A pessoa que não faz um controle, né? Quem faz controle, ok, vai saber responder. Agora, quem não faz, dificilmente vai saber responder. Ela vai te dizer assim, eu ganho 5.000 e ganho 4. Ou, eu ganho 5.000 e gasto 4. Aí você vai falar, tá, você tá na dívida por quê, então? Porque se você ganha 5, gasta 4, sobra 1.000 por mês. Agora, para você estar investindo R$1.000 por mês. E ao invés de você ter, no final de um ano, R$12.000 guardado, você tá devendo R$12.000. Então, onde está a mágica disso, né? Porque as pessoas não sabem. Elas não sabem. As pessoas não sabem quanto ganham, a não ser aquelas pessoas que ganham por hora, ou que é CLT e ganha um valor fechado sempre. Agora, quem tem salário ou quem é autônomo, que cada mês ganha um valor, ela não tem ideia da média que ela ganha por mês e muito menos sabe quanto gasta. Então, por isso que ela não entende por que ela está na dívida. Porque ela não sabe quanto que ela gasta, né? Então, isso é bem, bem preocupante. Por isso que a gente vê aí metade sabe outros questionamentos que eu ouço também? Mas você anota tudo? Sim, tem que anotar. Eu anoto tudo. Porque, às vezes, você vai colocar lá na sua planilha as suas despesas fixas, água, luz, telefone, dá realmente menos do que você gasta. Sim. Só que daí tem o bar que você falou, a saída com os amigos, e quando você vê, isso está extrapolando o seu orçamento e você não sabe para onde está indo. Então, se você anotar tudo, você vai falar, poxa, se eu saio hoje 5 vezes e eu reduzir para 2, eu não vou ficar endividado no mês. Então, eu vou conseguir reduzir as minhas saídas, eu vou conseguir administrar melhor. Então, realmente, essa parte de anotar tudo faz diferença, né? Faz diferença. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você faça, sei lá, uma aula de hidroginástica, sei lá, uma vez por semana, você paga lá na academia R$100 por mês. Você fala, é só R$100. Só R$100.
Só que a academia não tem estacionamento próprio. E aí não é toda vez que você consegue colocar o carro na rua. Então, sei lá, você vai 2 vezes por semana, pelo menos 3 vezes no mês você tem que colocar no estacionamento. E você já gasta R$10 cada vez, já são R$30 por mês a mais de estacionamento. Aí, sei lá, hidroginástica cansa, né? Um suquinho depois. R$5 o suquinho. Aí teve um dia que você tava com fome, foi uma coxinha também, um lanche. Nossa. As coisas, os R$100 que você pensa que você gasta, viram 300, tranquilamente. Eu tava passando no farol e dei R$1, faço isso de vez em quando, mas esse de vez em quando é quanto? É quantas vezes por mês esse de vez em quando? Então, a gente, no começo, antes de você ter realmente um controle, é necessário marcar tudo mesmo. Anotar tudo, não interessa onde você marca, se você tem uma planilha, se você tem um caderninho, cada um tem o seu jeito. Eu fiz uma consultoria há pouco tempo e a minha cliente, ela tinha acabado de ser mandada embora do emprego que ela tinha CLT, ela tinha um serviço freela, a mãe dela, e aqui entra a questão da transparência, ela não dividia com a mãe dela o problema que ela estava passando, que ela estava com 2 ou 3 empréstimos, porque ela fez o empréstimo de um, e aí teve que fazer o empréstimo para pagar o empréstimo. Foi a bola de neve, né? A bola de neve. E a mãe não sabia, né? Então ela teve que sentar com a mãe e falar, e aí a mãe começou a ajudar. De que forma? Economizando no mercado, por exemplo. Né? Então já sabia que ia ter um limite para gastar no mercado, para gastar na feira. Com várias coisas, gente. A gente até com cachorro a gente consegue economizar. Então, se levava o cachorro para tomar banho toda semana, dá para reduzir para cada 15 dias, se for necessário. E aí, a gente fez de acordo com o valor que ela teria, juntando o seguro-desemprego, a aposentadoria da mãe e o valor que ela tinha desse freela, a gente delimitou quanto que ela tinha para gastar com cada área, né? Então, com moradia, com transporte e com alimentação e com lazer, né? Com lazer dela e da mãe. Como que nós fizemos? Nós usamos, a Natália Arcuri usa a técnica dos envelopes. A gente usou essa técnica, mas como o dinheiro dela estava na conta, ela não ia sacar esse dinheiro para ficar fazendo esse controle, nós criamos uma planilha. Então, tinha lá a coluna de mercado, do transporte e tal, e a gente delimitou os valores. Então, conforme ela ia, sei lá, ela tinha R$400 para gastar no mercado no mês. Então, ela foi no mercado naquela semana, gastou 60, então ela já sabe que ela tem menos 60. Então, tinha 200, ou tinha 400, tirou 60, ela já sabe que ela só tinha 340. E aí, ela ia diminuindo. Então, na última semana do mês, ela já sabia o quanto que ela podia gastar em cada coisa. E ela foi administrando de uma forma muito inteligente. Então, por exemplo, eu consegui economizar no mercado, mas eu estou precisando gastar mais aqui na feira. Então, tudo bem, né? O dinheiro que ela tirou do mercado, ela vai gastar na feira, tá tudo dentro de alimentação ali mesmo. Então, foi super tranquilo. Para ela, valeu super. Quem não tem esse controle de computador, de ter planilha, a técnica do envelope mesmo é ótima. Então, você coloca lá o envelope, então coloca o dinheiro que você tem naquela semana para gastar com as coisas. Quando acabar, acabou. Quando eu fui, em 2014, fui fazer o enxoval da minha filha nos Estados Unidos. E nós fizemos isso. Nós não levamos cartão, nós levamos dinheiro em espécie. Então, chegando lá, a gente pegou o dinheiro, a gente dividiu pela quantidade de dias que nós iríamos ficar. E a gente saía com aquele dinheiro que podia gastar no dia. Acabou o dinheiro. Volta pra casa. Nós fizemos a mesma coisa. Acabou, não tem mais. Volta pro hotel. Nós ficamos 9 dias lá e ainda voltamos com $300. Nossa! E estão lá em casa guardados até hoje, porque eu não fui viajar mais. E agora tá valorizado. Agora você já tem que estar rica, né? Tá com $300 na mão, com o dólar era R$18. Vai saber, né? Mas, quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo? Hoje o dólar tá mais ou menos 5, mas a gente não sabe. Quando eu comprei, ele tava a 3 e pouco. Olha, valorizou bem. Valorizou bem.
Então, é isso. Então, assim, acho que as pessoas precisam muito entender isso, que elas precisam saber quanto elas ganham, quanto elas gastam. E aí, estando endividado, tem que saber por onde que vai começar a cortar, né? Então, a gente começa a cortar daquilo que não é tão necessário. E aí entram até algumas coisas que algumas pessoas não concordam, né? Tipo, do que é necessário e do que não é. Claro que cada família, cada pessoa tem o seu ponto de vista e tal, mas muitas coisas que as pessoas acham que são necessárias, extremamente necessárias, não são. Então, inclusive um carro, por exemplo. Hoje em dia tem muita gente que prefere andar de Uber, porque se colocar na ponta do lápis é mais econômico. Tem gente que prefere não ter casa também, né? Morar de aluguel. Morar de aluguel. É uma segurança que antes a gente veio que herdou um pouco isso dos nossos pais, de ter aquilo, ter uma casa própria, ter um carro bacana. Só que eu acho que até na época deles, as condições de aquisição desses bens e de manutenção deles eram um pouco diferentes. Eu não me lembro de antes de, sei lá, 2 décadas, os primeiros carros que meu pai teve, ele falar que você tem que pagar seguro. Não não tinha isso. Agora a gente você não consegue andar sem seguro na rua, é mais difícil de você fazer isso. E aí, eu até aproveitando para te perguntar, o que você acha que seriam os primeiros passos para a pessoa fazer além desse? Então ela tem que ter consciência de quanto ela ganha, ela tem que ter a consciência de quanto ela gasta. Depois ela tem que listar o que ela corta. Mas se ela vê que ela está endividada, de onde que ela começa a pagar primeiro? O primeiro passo, na verdade, ela é reconhecer como que ela chegou ali. Entendeu? Porque assim, vamos supor que vocês sejam um casal que estão endividados, vêm me procurar vocês vão lá no banco, né? Então vai lá no gerente do banco, porque muita gente acha que o gerente do banco é amigo, né? Então você chega lá no gerente do banco e fala assim, olha, tô com uma dívida de R$5.000 e eu preciso pagar, porque se eu não pagar, vai cortar minha luz, cortar minha água, né? Porque são coisas essenciais e tal. Aí o gerente do banco vai te oferecer um empréstimo com uma taxa X lá, só que ele não vai te dar um empréstimo só de 5.000. Já que já tá pegando, pega 7 logo, fica com 2 né? Fica com 2 a mais, então você vai lá, paga aquela dívida de 5.000, fica com 2, só que você tá com a dívida ainda de 5.000. Você pegou o empréstimo, na verdade ela deixou de ser 5, ela passou a ser 7, e daqui a um tempo ela vai deixar de ser 7, ela vai ser mais porque tem juros, né? E aí você não sabe como você chegou ali. O que vai acontecer? Daqui a alguns meses, você vai precisar de um novo empréstimo. Por quê? Porque você não mudou nada. Você continuou vivendo do mesmo jeito. Você não sabe o que você fez para chegar ali. Então, o primeiro passo, na verdade, é reconhecer como que você chegou ali. O primeiro passo é comportamental total. Nossa. Então, eu cheguei ali por quê? Eu cheguei ali porque eu comecei a comprar coisas que eu não precisava no cartão de crédito. Eu não consegui pagar o valor mínimo. Gente, a maior taxa de juros que tem no mundo é do cartão de crédito. Então, assim, ou você consegue pagar a fatura total, ou você está no fundo do poço. Porque se você um mês que você pague o valor mínimo, então, sei lá, você tem uma fatura de R$4.000, e aí você pagou só 400, que era o valor mínimo, nossa, gente, esses outros 3.600 que você deixou de pagar, você não tem noção do que vai virar. E se a operadora do cartão te oferecer para fazer um refinanciamento da dívida, aí a coisa complica. E se você continuar fazendo, então, primeiro é reconhecer. Então, o que é o reconhecer? É parar, colocar as coisas no papel, numa planilha, no papel do pão, não interessa onde. Mas você precisa entender quanto você ganha, quanto você gasta. E aí, quando você vai analisar o quanto você gasta, precisa analisar onde você gasta. Então, como que a gente faz isso? Se você passa muitas coisas com cartão de débito, é mais fácil, porque você puxa lá no extrato do banco, normalmente vai ter onde você gastou. Uma coisa ou outra vai estar um nome difícil que você não vai lembrar, mas na maioria das vezes você vai conseguir ter uma ideia de onde você gastou.
Então, você precisa setorizar, né? Então, categorizar os seus gastos para verificar o quanto que você gasta em cada coisa. E aí, a gente primeiro precisa ir nos grandes, né? Não adianta a gente ficar... teve um dia ali, comprei um sorvete de R$10. Sei lá, dependendo esses R$10 aqui que vai resolver. Mas, de repente, você tem R$200 que você paga numa TV por assinatura e que você não assiste. Paga a TV por assinatura para ver na Globo e o SBT todos os dias. Uma antena resolve. Além disso, você ainda paga Netflix e paga Globoplay e paga não sei o quê, e você não usa tudo aquilo. Então, primeiro, ir cortando esses gastos de coisas que realmente não vão fazer falta. E se precisar cortar coisas que vão fazer falta, é saber que precisa cortar, que não vai ser pra também sempre. Que vai ter um início e um fim, né? Não vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre. Daqui a pouco você volta a fazer a assinatura que você gosta tanto. Exatamente. Então, assim, reconheceu como que fez que chegou ali. Então, o primeiro passo, reconheceu, é mudar o comportamento para não chegar ali de novo. Depois, sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, listou isso. Agora vai cortar os gastos desnecessários e vai reconhecer as dívidas. Existem dívidas que são mais prioritárias do que outras. E existem dívidas que, se você não pagar, pode te ajudar, né? Então, de que forma? Você não pode deixar de pagar uma conta de luz, por exemplo, porque eles vão cortar a sua luz, né? Então, são coisas básicas. Cartão de crédito é uma coisa que você não deveria... Tem que tentar eliminar. Então, chegou nesse estágio, tem que quebrar cartão de crédito. Não vai mais comprar nada no cartão, porque não é todo mundo que pode ter cartão de crédito, que pode no sentido de saber usar. A pessoa precisa ter uma disciplina para conseguir ter cartão de crédito. E se você não tem, é melhor não ter. Se não tem a disciplina, é melhor não ter o cartão de crédito. Ele é o fator que vai te levar para o fundo do poço muito rapidamente. Muito mais do que a cervejinha no final de semana. E aí, tem dívidas, por exemplo, que, sei lá, a dívida do banco mesmo, você fez um empréstimo no banco, sei lá. Eu oriento que, se for o caso de ter dívida nesse sentido, de procurar um educador financeiro, um consultor financeiro. Às vezes vale a pena você pagar por este serviço, mas para ter um direcionamento e fazer as coisas direitinho. Então, primeiramente, essa questão de necessidade, né? Então, água, luz, coisas que podem ser cortadas. Isso a gente tem que evitar ficar em dívida. E depois as que têm os juros maiores, né? Então, cartão de crédito, por exemplo, acaba entrando sempre como prioridade por conta de ter a maior taxa do mercado. Então, de repente, pode acontecer do seu caso, como já foi caso de alguns clientes, de que valeu a pena fazer um empréstimo único para quitar todos os outros e ficar com uma única dívida, mas isso aconteceu depois que a pessoa passou pelos outros estágios, que reconheceu como que ela chegou até ali, então mudou os comportamentos, não estava mais fazendo aquilo que fez com que ela chegasse ali, então ela conseguiu cumprir a meta de ter apenas uma dívida e conseguir pagar aquela dívida. Ela fez uma dívida dentro do que ela podia. Uma outra dica para quem está nesse endividamento é aumentar a renda, né? Então, às vezes a gente fica pensando só em cortar, mas se eu ganho R$3.000 e eu começo a fazer docinho para vender, sei lá, pego coisas para revender, tô na internet, tô vendo que, nossa, tem uma coisa aqui que tá com preço bom, então vou comprar por 5 porque eu vou conseguir vender por 10. Então, aumentar a renda. Final de semana, vai trabalhar no buffet para ganhar um valor extra, vai oferecer serviço de alguma forma. Então, transformar o tempo em algo produtivo, né? Essa questão de você ser motorista de aplicativo, de trabalhar com entregas, também tem ajudado muito a família. Vender um doce no seu próprio condomínio, às vezes, né? Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, a gente tá vendo aí com essa quarentena, muita gente tá se reinventando, né? Muita gente tá descobrindo coisas que conseguiam fazer e que não conseguem. Então, tem muita coisa que dá para ganhar dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu fiquei desde que eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos de idade, eu fiquei algumas vezes desempregada. E em todas essas vezes eu inventei alguma coisa para fazer. Então, já vendi salgado, já vendi
produto de catálogo, já fiz de tudo. Porque não consigo ficar parada, independente de... Às vezes nem é pela falta do dinheiro, porque como eu tenho uma reserva, né, que a gente acabou não falando sobre isso, de ter uma reserva de emergência para esses casos de desemprego e tudo mais, é importante que as pessoas tenham. Mesmo não sendo por conta do dinheiro, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Mas... Então, ganha-ganha, né? Exato. Então, assim... Cada caso é um caso, né? Depende do tipo de dívida e tudo, mas tem que ter um plano para pagar essas dívidas. Então, precisa deixar isso de uma forma que você consiga fazer. Então, as pessoas acabam entrando em dívida exatamente porque elas não sabem quanto elas podem pagar por mês. Entra naquilo de que é só R$100, só que ela esqueceu que ela já tem outros R$100. Pega lá a fatura do cartão de crédito e tá lá 2/10, 3/10. Aí você vai juntando e não acaba nunca, né? Vira uma bola de neve. E eu vejo, você falou sobre a parte de poupar, que a gente ainda não entrou nesse assunto. Talvez seja um assunto até extenso, né? Porque às vezes a pessoa não vai conseguir poupar nesse momento porque ela está tão endividada. Mas eu entrei numa situação de ficar endividada porque eu não tinha uma poupança. As minhas contas eram exatamente o que eu ganhava, era aquilo que eu tinha para pagar. E você gastava. Exatamente. Quando eu tive um imprevisto enorme na minha vida, muito grande, assim, algo que eu não conseguia resolver, tudo desmoronou. Sim. E aí eu fui ficando, e eu falei, cara, eu nunca guardei dinheiro, eu nunca pensei em economizar. Mudar a ordem das coisas. Do meu salário e deixar aquilo guardado, porque a elas gente não sabe primeiro do dia da manhã. gastam para ver o que vai sobrar no final do mês para guardar. E aí não vai endividado aí. Mas se você fizer o inverso, se você primeiro guardar, por exemplo, sei lá, você recebe no dia 5, todo dia 5 você recebe. Você fez as contas e vai começar a guardar 10% do seu salário. Então, sei lá, você ganha R$1.000, você vai guardar R$100 por mês. Então, ao invés de você esperar chegar o dia 30 ou dia 4, sei lá, para ver se sobrou dinheiro, você já guarda esses R$100, porque você vai ver como você vai conseguir administrar durante o mês os 900 que sobraram. E assim, agora, eu aprendi isso na raça, né? Mas você tem um percentual que você fala assim, pelo menos isso, assim, você deveria guardar, tipo, 5% para saúde, 5%, se você puder. Existem algumas teorias, né, dos potes. Então, tem gente que fala em 55% para as necessidades básicas. Então, o que seria necessidades básicas? Os seus gastos com moradia, com transporte, com, sei lá, até com, não sei, as necessidades básicas. É mais isso mesmo, mercado, né, conta de transporte, de educação, né? Saúde, isso, então 55. Sobrou, então, né, 55, sobrou 45. Desses outros 45, como que seria? 10% para você fazer a sua reserva de emergência. Então, qual que é a reserva de emergência? Meu carro quebrou. Então, não está dentro ali do meu valor, né, da minha necessidade básica. Então, eu tenho ali guardado uma reserva de emergência que eu vou usar para consertar o meu carro. E assim que eu terminar de pagar o carro, eu vou voltar a guardar esse valor, né, para aumentar minha reserva de emergência. Então, 10% para essa reserva de emergência, 10% para educação. E essa educação não é a educação dos filhos, tá? A educação dos filhos entra dentro das necessidades básicas. Então, 10% de educação daquilo depois da faculdade. Então, na verdade, nem depois da faculdade. A faculdade já até entraria aqui nesses 10%. O nosso ensino obrigatório é o ensino médio, certo? Até o terceiro colegial do ensino médio. Passou disso, o que a gente vai fazer passa a ser um investimento. Então, entraria aqui dentro desses 10%. 10% por uma aposentadoria, digamos assim, né? Então é uma aplicação, é um investimento, mas é uma coisa de longo prazo, não é aquilo que você vai usar quando o carro quebrar. Você está fazendo para a sua aposentadoria, para a previdência, enfim. 10% para lazer, que
que aí entra o nosso merecer, né? Então, também o nosso merecimento tem que ter uma porcentagem aí. E aí, Regina, faltou 5%. 5% para doação. Porque a gente tem que agradecer por aquilo que a gente recebe. Linda, adorei. Né? Então, sempre quando a gente faz algo pelo outro, e aí acho que o projeto de vocês tem muito sobre isso, sempre quando a gente faz pro outro, a gente não tá fazendo pro outro, a gente tá fazendo pra gente. No final das contas, a gente faz achando que a gente, né, você visita os doentes no hospital, né, de palhacinho, mas eu acho o máximo isso. Eu aposto que você sai de lá sempre uma pessoa melhor do que você entrou. Então, as pessoas falam pra mim assim, nossa, você foi ajudar. Não, gente, foi pra mim. Foi me ajudar. Foi me ajudar. Exatamente. Então, é bacana você ter uma porcentagem desse seu salário, né, desse seu valor, para ajudar as pessoas também. Acho que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. E aí, né, até eu conversei esses dias com o Fernando sobre isso, sobre as crenças limitantes, que tem muita gente que tem medo de ser rico. Né? Então, aquela coisa, não quero, porque rico é snob. Não, as pessoas são. Então, tem gente que ela é pobre e é snob. Exatamente. Ela não tem nada, mas ela acha que tem. Assim como tem gente que é tão pobre que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Então, isso é de caráter. Isso é de caráter da pessoa. Não é a dinheiro propriamente dito, né? Não é a carteira que vai definir isso, né? Então, quanto mais você tem, vamos supor que você seja uma pessoa que usa essa porcentagem que eu acabei de falar, porque existem outras, tá? Então, acho que a gente tem que usar aquela que mais se adequa com a gente. Então, se você é dessa que você tem 5% para doação, quanto mais você ganhar, mais você vai doar. Exatamente. Não é? Então, a gente não pode ter medo de ser rico, não. A gente tem que querer ser mesmo. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai poder ajudar as pessoas. Existem algumas variáveis dessa porcentagem, que é, por exemplo, você pode pegar uma porcentagem para presentes, por exemplo. De repente pode estar dentro da doação, porque a gente se perde muito, né? Então, a gente tem criança, tem muita festa de aniversário durante o ano e tal, e a gente fica perdido, tipo, qual é o valor que eu posso comprar? Então, é importante que isso esteja dentro do seu planejamento. Se a sua família é uma família que tem uma vida social agitada, você também precisa ter um valor destinado para isso. Vai te ajudar a não correr quando alguém te convidar para ser padrinho de casamento, essas coisas assim, que aí você não sabe o quanto que vai gastar com a roupa, quanto que você vai dar de presente. Aí você vai pra festa falando, agora pelo menos eu vou comer tudo para compensar o prejuízo. Então, eu acho, se você tem uma vida social agitada, você precisa se programar para isso também, até para você não ter que ficar recusando convites, né? Com certeza. E a gente também vai deixar aqui uma planilha financeira para quem gostar de Excel, quiser fazer o controle ali, né? E aí a pessoa também consegue... Bacana. Pode imprimir também. Pode imprimir se preferir fazer na caneta ali. Bacana. E podem me seguir também no Instagram. A gente vai deixar suas redes sociais aqui. Tem o Instagram que eu posto algumas dicas, que é os Dicas da Rê, @ sem dúvidas, _ sem dívidas. Ou Dicas da Rê, aí vai encontrar também. Por que Dicas da Rê? Vou até explicar. Regina, porque você é Regina, né? Também. Mas, como eu sou professora de língua portuguesa, o prefixo Rê, né, tem um significado na educação financeira muito importante, né? O Rê, ele significa, tem vários significados, mas um deles, por exemplo, é o retrocesso, né? O recomeço. Lá no Dicas da Rê, além dessas dicas que eu já dei aqui, vocês vão encontrar outras dicas para te ajudar a sair do vermelho durante a quarentena, depois da quarentena, e não só sair do vermelho, mas começar a poupar, fazer a sua reserva de emergência, você conseguir realizar os seus sonhos de uma maneira equilibrada. Tudo a gente precisa do dinheiro para realizar, de alguma forma. Então a gente não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de precisar de dinheiro, de ter o dinheiro. Não pode ser um tabu isso, a gente tem que desmistificar isso e entender que quanto mais a gente tiver de dinheiro, mais a gente vai poder ajudar as pessoas. Poder conquistar os nossos sonhos, né? Porque uma viagem que a gente sonha custa um dinheiro, então às vezes
você pode realizar isso fazendo uma administração financeira bacana, né? Pois é, eu vou até me citar como exemplo com relação a essa questão de viagem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. E em 2008, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que eu fui para Buenos Aires, aprender um pouquinho de espanhol. Foi a minha primeira viagem internacional em 2008. Depois, em 2012, eu fui para os Estados Unidos. E de lá para cá, eu não parei de viajar, de fazer pelo menos uma viagem por ano legal. E como que isso é possível? Tendo toda essa educação, esse controle de saber quanto ganha. E detalhe, dentro deste período de 2012 para cá, eu fiquei desempregada, meu marido ficou desempregado 2 vezes cada um. Então, totalizando aí o tempo de desemprego da família, foram quase 2 anos. Quase, então, de 2012 para cá, em 8 anos, quase 2 anos com uma renda menor do que era a renda média da família. E mesmo assim, nós não entramos em dívida, nós não deixamos de pagar nenhuma conta, pelo contrário, a gente acabou antecipando contas para ter desconto, que é uma forma de economia. Sim, também. Com certeza. E se isso foi possível para mim, que sempre ganhei pouco, gente, porque olha só, pensa numa pessoa... Eu tava pensando aqui agora, se alguém que tá assistindo falar, mas ela é rica... Gente, nós temos o mesmo case de sucesso da Tata. A gente viaja todo ano e nós não somos ricos, é a administração financeira, cara. A gente falou no vídeo lá atrás, a gente conhece muito mais pessoas que precisam de dinheiro do que tem dinheiro sobrando. Na verdade, até minha questão de consultoria financeira começou por isso, porque algumas pessoas que sabiam, me conheciam pessoalmente, sabiam quanto eu ganhava, chegavam de tanto... Escuta, me conta aí, o que você faz? Como você consegue viajar todo ano? Como você consegue fazer as coisas? E, tipo, eu sei quanto você ganha, né? Então, realmente as pessoas acabam ficando curiosas, porque... E não é milagre. Então, o que eu estava dizendo, que eu tenho dedo podre para a profissão, porque sou formada em jornalismo, mas não sou nenhuma Fátima Bernardes, né, gente? Nunca trabalhei na Globo. Então... O máximo que eu cheguei próximo foi ser redatora da Rede TV. Com muito orgulho, gostei muito de trabalhar lá, mas o salário não era o salário para eu sair, vou viajar todo ano, né? E aí eu falei, você é jornalista, né? Ganha pouco, acho que você é professora. Parabéns. E aí eu fui fazer letras. E aí fiz letras, virei professora de língua portuguesa, hoje eu sou professora de informática, numa escola pública. Então, assim, como professora, eu, além de ganhar pouco, ainda tenho que, muitas vezes, colocar, né, do bolso para poder dar aula. Para ter o recurso, né? Para ter o recurso, fora o tempo, né? Fora ter que responder as perguntas se eu trabalho além de dar aula. Você faz aula, você trabalha também. Então, assim, gente, nunca é o quanto você ganha. Eu sou prova disso e vocês também. Nós também, total. Não é o valor que entra todo mês, é quanto e como sai. Então, é tudo a questão de comportamento. Educação financeira, comportamento financeiro é questão de equilíbrio. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Se vocês precisarem ajuda com dicas de qualquer coisa para mudar esses comportamentos, é só me seguir lá no Instagram, e pode mandar pergunta. Consultoria personalizada também, né? Se alguém também quiser. Gente, por favor, não tá conseguindo? Olha aí. Dicas da Rê. Então, nas consultorias pessoais que a gente acaba tendo um sucesso maior, porque as dicas que a gente deu aqui no vídeo e que elas vão encontrar no Instagram são coisas genéricas, né? Então, às vezes a gente precisa adaptar para cada realidade, e aí é na consultoria personalizada que a gente consegue fazer isso. E vale o investimento, a gente já testemunhou isso tanto usando quanto passando essas consultorias para outras pessoas. Com certeza, vale sim. É um pouquinho por vez, um passinho por vez. É um passinho por vez. E é possível, gente. É questão de comportamento.
Então, a gente não precisa cortar o cafezinho, mas também a gente não precisa tomar o cafezinho todos os dias na padaria, porque é caro, né? Então, não precisa cortar tudo para não ficar difícil, não ficar penoso, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. Tanto que, o símbolo lá do meu Instagram, vocês vão ver, é uma balança. Eu, como boa libriana, eu usei o símbolo, porque é exatamente isso, gente. Então é isso. Eu fico muito agradecido de você ter aceito o nosso convite e queria muito que a gente pudesse fazer isso de novo. Eu tenho certeza em que as pessoas vão comentar aqui embaixo sobre dificuldades que talvez elas venham ter. Procurem a Regina, se você tiver alguma dúvida, o canal está aberto para que vocês possam procurar. Comigo. E muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Muito obrigado. Muito. E, gente, é muito gostoso ter uma vida financeira saudável. É muito bom saber que você não precisa ficar à noite sem dormir, que você tem o poder de comprar algo quando precisa, quando acontece um imprevisto, você tem o poder de compra, ir lá e suprir aquilo sem precisar sofrer. É isso aí. Então, porque estamos agora vivendo essa pandemia do Covid, mas com certeza muitas pessoas acabam passando por várias outras pandemias, né, por várias outras restrições ao longo de toda a vida, e a gente precisa estar preparado para todas elas. Então, estamos aqui para ajudar. Então tá bom. Então, fechado. Muito obrigado, Rê. Beijo para você, pessoal. Curtam o vídeo, espalhem para algum conhecido e aí aguardem os próximos que a gente se vê novamente. Abraço. Tchau, gente. Tchau.